Aumento de ticket médio em serviços. Quais as técnicas a gente pode utilizar, quais as ferramentas a gente pode utilizar para isso, porque a oficina não vende serviço, ela vende tempo. Se você ainda não está vendendo o seu tempo, hoje a gente vai mostrar algumas técnicas e é um bate-papo, viu, pessoal? Se tiver dúvida na hora, levanta a mão, a gente vai trocando. O Franco, a última aula que eu vim aqui, o Franco a gente bateu bastante, teve bastante essa troca e estamos à disposição aqui para isso, tá? Como aumentar o faturamento em serviços? Eu quero começar com duas perguntas. A primeira, levanta a mão quem está com a oficina cheia hoje. Está cheia, fechou o mês passado cheio, tá bacana. Quase um pouco mais da metade. Agora o tema da nossa palestra hoje, que é essa segunda pergunta, você sabe com precisão quanto você ganhou em cada orçamento? Fechei um orçamento hoje de R$2.000. Quanto que, a última linha ali, quanto que deu? Alguém sabe? Quer ver, 2 pessoas. Software de gestão? Qual você usa? Aquila. Software de gestão? Qual que você usa? Ultracar. Bacana. A gente usa lá também na nossa oficina. Então, pessoal, vamos passando, a gente vai ver até um caso que aconteceu com o João essa semana. Quando o cliente começa no Tempário, ele faz um treinamento, que a gente chama de onboarding. São 20 minutos com o João demonstrando o Tempário ali, destrinchando realmente o Tempário. O que a gente faz? A gente entende primeiro qual que é o seu dia a dia, como você monta o orçamento na oficina, e aí o João direciona o treinamento demonstrando o Tempário de acordo com o que você faz. Então um casal, uma cena típica de oficina, o dono da oficina, o marido mecânico, com a mão na graxa, e a esposa no administrativo. Aí o João vai montar o custom em hora com os dois. O que acontece? O homem começa a regalar o olho desse tamanho, ficar branco, assustado, porque ele não via até então o quanto ele gastava para manter a oficina dele. E aí, isso é uma cena corriqueira, isso acontece bastante. Eu quero entrar um pouco na questão do custo em hora, que quando a gente coloca todas as nossas despesas no papel e vai dividir por quantos dias eu abro no mês, quantos produtivos eu tenho, quantos mecânicos, e quantas horas eu trabalho, a gente descobre por quanto eu pago a hora do meu mecânico, que é a hora que a gente contrata lá na CLT dele, 44 horas semanais. Então, por quanto, no final da última linha ali, por quanto que eu pago essa hora? Agora vai diminuir. Por quê? Não, vai ser 44. Agora vão ser 40 horas, né? Então o custo, na verdade, vai aumentar, né? Você vai ter menos horas para vender. Vai diminuir as horas. Boa. Então, pessoal, super importante a gente ter essa gestão, né? A gente conhecer o nosso custo. E isso é uma cena corriqueira lá. O mecânico, o administrativo, e a hora que a gente vai montar o homem-hora, eles assustam, porque às vezes você está vendendo a hora a R$120, a hora que você faz, seu custo é 100. Não sobra, né? A conta não fecha. Muito esforço, pouca previsibilidade. É o retrato atual na maioria das oficinas. Agenda cheia, é o que eu perguntei. Fluxo constante, rotina intensa. Pô, tô agarrado, preciso estar cheio. Poxa, tem uma palestra lá na Serve hoje, não vou conseguir ir, tô na oficina até agora, 8 horas da noite. Acontece, né? Serviço não falta. Olha o tanto de carro que tem na rua, né? Graças a Deus. Movimento existe.
Mas quanto você está lucrando com cada orçamento? É essa pergunta que fica. Quando você não sabe essa resposta, a oficina ela acontece no automático. Hoje, se você não sair daqui hoje e aplicar algum conhecimento que você acha relevante, aplicar no dia a dia não serviu para nada. Você está com aquele conhecimento na cabeça, mas tem que chegar lá amanhã e aplicar, se realmente achar algo interessante aqui hoje. O dia termina com a sensação de dever cumprido. Oficina, entreguei 2, 3 carros hoje, tá bacana, movimento, dinheiro entrou, mas o mês fecha sem o resultado aparecer. A gente trabalha, oficina cheia, entregando carro no final do mês. Alguns podem estar fechando no vermelho, outros no azul, mas o resultado poderia ser melhor. Trabalhamos muito e não sobra dinheiro. Aqui é uma frase que eu quero que vocês levem para a oficina amanhã. O dinheiro não está lá fora. A gente não precisa de mais cliente. O dinheiro já passou ali na oficina. A gente deixou ele escorrer. A gente vai ver. Hoje eu vou mostrar por onde esse dinheiro escapou, para vocês, a partir de amanhã, não deixar ele escapar mais, porque ele já está lá dentro da sua oficina. Agora deixa eu me apresentar, Acho que o tema hoje é mais importante do que eu. Eu sou Luciano Starling, sócio do Tempário. Temos usuários do Tempário? Passione, Presidente Fátima. Que? Não? Qual o nome da oficina? Trentin. Tá lá contigo. Qual oficina? Mestre Olhos. Restante, estamos abertos, pessoal. Tempário, para quem não conhece, é um software de precificação de mão de obra. A gente tem na nossa base de dados todos os tempos de mão de obra mecânica. Então eu vou trocar uma embreagem, uma bomba d'água, uma pastilha de freio, uma rebimboca da parafuseta, a gente tem esses tempos lá. Esse tempo multiplicado pelo seu valor de hora vai determinar o quanto você deve cobrar pelo serviço. Tem uma formação acadêmica em marketing e precificação. É engraçado que essa pós que eu fiz em precificação foram 24 aulas. Uma aula foi falando de serviço. O resto é só produto. Então não é só a gente que tem essa dificuldade. O mercado tem dificuldade em precificar serviço. Sou de oficina, tá? Então não sou nenhum consultor que não é do mercado, tá? A gente tem oficina na família desde o meu avô. São 76 anos de oficina. O nosso escritório, inclusive, é dentro de uma delas, tá? A gente fez ali no mezanino o escritório do Tempário. Então, quando o João tá fazendo o treinamento com vocês lá, tá barulho de oficina, de parafusadeira, tá? Isso é normal. Fundado pelo meu avô em 55, o Tempário foi do chão de oficina que ele nasceu. Foi da nossa dor, da nossa necessidade. São 2 oficinas, uma 3 quarteirões uma da outra. O cliente levava o carro lá hoje, era um preço. Levava na outra, 6 meses depois era outro preço, não tinha padrão. Então a gente criou um padrão, a gente criou uma tabela online. Quando viu, o Brasil inteiro estava acessando lá para consultar preço de mão de obra. A gente, isso dá uma oportunidade de negócio. Então hoje eu estou fora da oficina, estou full time no Tempário, mas dentro, lá na oficina ainda. Estou fora da oficina, mas o escritório é lá dentro. Então o Tempário não veio de teoria, ele nasceu da prática mesmo, nossa, lá com a mão na graxa. E aqui ninguém melhor do que a Bosch para validar, Então a maior rede de oficinas do mundo hoje, ela adotou o Tempário como uma tabela de precificação de mão de obra. Está aqui a Passione, parceiro Bosch, usuário do Tempário, e a própria Acerve, Esqueci de agradecer, viu, Fabiana? Pelo espaço, pela oportunidade, te agradecer a Acerve, a presença de vocês. Então a Bosch hoje valida junto com a Acerve, junto com
a Mecânicos Premium, que é uma outra associação, a AFM. Esqueci de te falar da AFM, depois de passar o contato do Robson. Ele está fazendo uma associação bem bacana lá em Minas. E tem mais parceiros, né, João? Depois a gente vai relembrando. Então, pessoal, a gente já descobriu o que a gente vai falar hoje, quem que está aqui falando com vocês. Então, vamos ao assunto, né? O problema não está no serviço. A execução técnica não é o problema. A gente sabe arrumar carro, né? Então, a parte técnica não é problema. O erro está na gestão invisível, a forma como o tempo é tratado. Sem controle de tempo, não existe base para precificação. Então vamos voltar lá. A gente compra 44 horas ou 40 agora do nosso mecânico. Eu preciso entender quanto que isso me custa para eu vender essa hora para o meu cliente. Quando eu não entendo quanto eu pago, quanto que me custa essa hora, eu vendo ela mal e eu posso estar tomando prejuízo. Eu posso estar fechando o mês no vermelho porque eu não estou sabendo vender o meu tempo. Guardem isso, a oficina não vende serviço, ela vende tempo, tá? Toda atividade dentro da oficina consome tempo. Diagnóstico, desmontagem, montagem, teste, aferição. Então, quando a gente vê lá no tempário, de repente, a troca de uma vela, tá lá 1 hora. Poxa, com vela eu troco 5 minutos. Mas o carro chegou com o outdoor assim escrito, trocar a vela. Você fez um teste, você rodou num carro, você espetou um aparelho, você fez um diagnóstico. Esse diagnóstico precisa ser cobrado. Tem gente que fala que não pode ser cobrado o orçamento, né? Pela lei não pode ser cobrado o orçamento. Mas o diagnóstico, você ficou lá com o mecânico 15, 20 minutos, descobriu que é vela. Está cobrando o diagnóstico. Pô, Tempário, tá lá 1 hora, eu troquei com 15 minutos. E esse trabalho todo aqui? Para onde foi? Esse tempo não é apenas da execução. Esse tempo carrega o custo todo ali da oficina. Envolve mão de obra, estrutura, ferramenta, energia, desgaste. Isso daqui... Vocês podiam estar em casa no sofá assistindo o YouTube, né, presidente? Vocês estão aqui com a gente, né? Então esse tempo também precisa ser cobrado. Na prática, esse tempo é o que sustenta o faturamento da oficina. Eu entendi qual é o meu custo, montei minha tabela de hora e estou vendendo para o meu cliente. É aqui, ó, na prática, que a gente vê o faturamento da oficina crescer. Quando ele não é medido corretamente, tudo passa a ser no automático. Pô, quanto que é para trocar a bomba d'água do Ford Ka 1.0? É tanto. E quem coloca o preço normalmente, se a pessoa... quem coloca o preço, ela não pode adoecer, ela não pode ir para um evento, ela não pode tirar férias. É sempre uma pessoa que coloca o preço na mão de obra. Então tudo passa a ser no automático. Quanto que é para cobrar aquilo? Vê com fulano, vê com ciclano. Os serviços são executados, os carros saem, mas ninguém sabe com precisão qual que é o resultado que deu cada orçamento. E quando não se mede o tempo, não se controla o ganho. O que acontece na prática hoje, né? Ali eu coloquei oficinas amadoras, mas o amador, às vezes, a gente fica ressentido, né? Pô, será que eu sou amador? Não é esse o caso, né? Serviço subestimado em tempo de execução. Se eu não levar o tempo de execução, se eu não vender esse tempo, eu estou tomando prejuízo. Eu estou na frente de vocês aqui, né? Diferença entre o tempo cobrado e o tempo real. Cobrei 3 horas, mas gastei 5. Quantas vezes a gente passou um orçamento para o cliente, chegou na hora de executar o serviço e fala, puta merda. Como é que faz?
Você liga para ele e fala, ó, vou ter que te cobrar mais 2 horas aqui. É difícil, né? A gente às vezes perde aquilo ali, engole aquilo ali, porque a gente não tem o padrão de cobrar por tempo. Retrabalho que não entra na conta. O carro foi, voltou. O técnico ficou mais 2 horas ali. Para onde vão essas horas? A gente contabilizou no nosso software de gestão, colocou na conta, tirou da conta da comissão do mecânico, e falta de padrão entre orçamentos. Aquilo que eu falei, levava numa oficina nossa era um preço, levava na outra era outro preço. E aí? Levava na mais barata. Levava na mais barata. Na prática, isso pode representar perda de 20% a 40% do faturamento total ao longo do mês. Isso não sou eu que estou falando, viu, pessoal? Temparo é parceiro do Abel, não sei se alguém conhece o Abel da Campbell, ele é um contador especialista em oficina mecânica. O Paulo Maia também ele tem oficina em Pará de Minas, ele faz consultoria, e eles falam que com temparo de 25% a 30% aumento de faturamento em serviço. Por que eu estou cobrando mais caro? Não. Estou cobrando de acordo com o meu custo e de acordo com o tempo que eu estou gastando no serviço. Então, só da gente passar a precificar com padrão de precificação, ou 20% a 40% de faturamento hoje, se a gente pega faturamento de serviço, eu tenho uma oficina que fatura em média R$100 mil, 40 mil, 35, 40 é serviço. Se eu tiro ou coloco 20, 30, 40% hoje, é uma grana. A gente coloca isso no final do mês, no final do ano, a gente troca de carro. Então é um valor considerável. Como você vende seus serviços? Isso aqui, pessoal, esse tal do MO é um perigo. Porque o cliente foi lá, ele trocou a pastilha, trocou a embreagem, trocou o óleo e filtro. MO, onde o cliente vai pedir desconto aqui? Lá no MO. Todo orçamento é uma apresentação. Cada orçamento que você faz é uma venda. A gente precisa encarar o vendedor, nosso persona vendedor, e vender. A hora que eu apresentar esse orçamento, eu preciso vender para o meu cliente. Pensa comigo, uma boa apresentação tem um herói. A gente vai entender o que é esse herói daqui a pouco. Mostra um problema, mostra a solução e convence a pessoa a agir. No caso, a agir é ok, está aprovado o orçamento. Papel, só com preço, o cliente compara e vai no Marba. Pô, me deu um papel aqui, MO R$400, o MO do outro é 300, eu vou no de 300. Orçamento é exatamente isso. Só que o mecânico, ao invés de apresentar, ele só entrega um papel com preço. Então, se tiver alguém aqui nessa sala hoje que entrega o orçamento escrito MO, a gente vai aprender uma forma melhor de fazer hoje, tá? Erro número 1. O mecânico acha que ele é o herói da história. Eu troquei a junta, eu fiz a retífica, eu arrumei seu carro, né? Onde o cliente não compra a junta, ele compra a tranquilidade de não ficar parado na estrada. Ele não compra a pastilha de freio, ele compra a segurança da família dele. Então, quando você aprende essa técnica de venda, de entrar na dor dele, de repente você já conhece, você sabe que ele tem filho, tem família, que ele viaja, você vai nessa dor na hora de vender esse serviço. Você não vai falar que você trocou e que você fez, né? Quando você fala da peça, você vende custo. Quando você fala aquilo que resolve na vida dele, você agrega valor. E ele entende e aprova o orçamento. Aqui uma outra forma, né, mais premium de apresentar um orçamento, que ali está, né, as mesmas peças, porém com tempo de troca, valor das peças e o MO está lá, mas está associado ao tempo gasto. Nesse caso aqui, a hora é R$200, 3 horas, 600, meia hora, R$100. Então ele equilibrou, tá vendo?
R$ 900 de peça, R$ 900 de mão de obra, R$ 1.800 de orçamento. Saia daquele MO genérico. Faça assim, cada serviço. Troquei pastilha, quanto tempo eu gastei, quanto que eu vou cobrar. Troquei embreagem, tempo de troca, valor da troca. O cliente passa a ver, para de ver uma caixa preta. Ele não vê só ali MO R$ 400. Ele enxerga o que ele está pagando. Fica muito mais fácil a aprovação do orçamento. Quando a gente distingue cada serviço que a gente está fazendo e cada preço de serviço, é muito melhor do que escrever somente mão de obra e mandar o orçamento. Venda mais somente escrevendo. Ou o jeito errado, mão de obra de freio, R$ 100. Jeito certo, troca da pastilha e disco, 1 hora, limpeza irregular de freio traseiro, 1 hora, sangria de freio, 45 minutos, R$ 275. Aqui, claro que está inflacionado, mas o que importa é a gente escrever, colocar tempo e o preço. Quando a gente faz, quem é cliente tem acesso ao módulo de orçamento, ele fica muito fácil de ver, do cliente entender e de ele aprovar. Já chega direto no e-mail ou no WhatsApp dele. Então, existem algumas técnicas, a gente usa até de não mandar o orçamento depois de 4 da tarde, porque ele não vai aprovar naquele momento, ele vai chegar em casa, vai olhar preço de peça, isso fica para uma outra aula. Mas já fica a dica. Quando o cliente passa a enxergar, como o cliente passa a enxergar a oficina, né? Trabalhando dessa forma, serviço, tempo e valor. Critério claro, profissionalismo percebido. Cliente questiona menos o preço, né? E confia mais no seu serviço. Valor percebido cresce junto com a clareza do processo. Então ele passa... Sua oficina pode ser assim, não tem problema de oficina ser suja, bagunçada, é oficina. Mas ele passa a enxergar, a ver, né, valor no serviço e passa a enxergar a oficina de forma diferente. O prejuízo é gradual. Pequenos erros no dia a dia não parecem relevantes, mas acumulam ao longo do mês e representam uma perda significativa no orçamento, no faturamento. Hoje eu passei um orçamento errado, preço errado, preço errado, preço errado. Chega no final do mês, aqueles 20%, 40% que a gente viu que agrega cobrando certo, a gente perde 10, 15, 20 mil reais no final do mês. No final do ano a gente não faz nem a conta. Impacto no faturamento. Falta de controle de tempo impacta diretamente no faturamento. Mesmo com a estrutura, com a mesma estrutura, com os mesmos clientes, a gente pode conseguir faturar mais. Tá? Aqui tem um exemplo, sem controle com controle, dentro daquela percentual de 20% a 40%, se você hoje faturar R$ 9 mil a mais só em serviço, é legal? Não fica bom? Né? Do serviço para o tempo, vou parar de vender meu serviço, vou passar a vender meu tempo para o cliente. Quando o tempo vira a unidade principal do negócio, a operação sai da percepção e entra na realidade. Deixa de achar o quanto deve cobrar. Quanto que eu cobro naquele serviço? E passa a saber o custo exato da hora e por quanto deve vendê-la. De novo, descobri meu homem-hora, formatei minha tabela de preço e vou vender o preço certo para o meu cliente. E aí a gente sai do achismo, né? Quanto que eu devo cobrar? Já rasgou 3 orçamentos, será que deu certo? Quanto tempo? Para entregar um orçamento premium, padronizado, com previsibilidade, organizado, com controle, produtividade. Checklist, daqui a pouco a gente vai falar de checklist. Então, o cliente deixa de te enxergar dessa forma e te enxerga dessa maneira. Padronizar o tempo normaliza a oficina. Temparo surge como uma referência técnica
para padronização e execução dos serviços. Permite que a oficina tenha uma base confiável para formatar os orçamentos. Por que confiável, Luciano? Hoje são mais de 1.400 oficinas utilizando. Temos de novo a Bosch, a Serve e outras associações como parceiros e validando esses tempos junto com a gente. Porque se está lá que uma troca de 3 horas você executou em 6, fala com a gente, que a gente vai falar o porquê daquelas 3 horas ou a gente vai ajustar aquele tempo para um próximo usuário já ter o tempo certo ali para ele. Padronização de tempo permite transformar a operação em um processo previsível, onde cada etapa contribui diretamente para o resultado financeiro. Então eu tenho o tempo padrão, o cálculo correto, o preço justo, tanto para mim, de acordo com o meu custo, o meu dia a dia, tanto para o cliente. E aí o lucro é consistente. A diferença está nos detalhes. Um serviço que leva 7 horas para ser executado, mas são cobradas 5 horas, a perda direta. Esse tipo de erro comum e muitas vezes passa despercebido. Vamos colocar 2 horas que você perca por dia. Perdi 2 horas hoje, minha hora é R$150. Perdi R$300 hoje. Eu trabalho 22 dias no mês. 300 vezes 22. Vezes 12. Essa é a conta. Quando repetida ao longo do mês, para de representar milhares de reais que deixam de entrar no seu caixa. Então aqui um exemplo básico, 7 horas. Gastei 7 horas no orçamento, no carro, cobrei 5. Perdi 2 horas de trabalho. Produzir mais sem aumentar a estrutura. Organização baseada em tempo permite reduzir desperdício e melhorar o fluxo de trabalho. Isso faz com que a equipe produza mais dentro do período, sem necessidade de aumentar o seu custo. Sem padrão, né? Tempo perdido, retrabalho, falta de organização e menos serviço no dia. Mais produtividade, fluxo organizado, menos retrabalho, tempo otimizado e mais serviço por dia. Aqui deu um exemplo de 5 serviços no dia para 9 serviços. Isso a gente vai ver aumento de produtividade com checklist. Daqui a pouco a gente vai chegar no checklist. Cada caso é um caso. Por que eu coloquei esse slide? Onde eu vou, no Brasil, escuto em toda a região. Ah, mas na minha região é diferente. Na minha cidade eu não consigo trabalhar assim. E não é a sua região, não é a sua cidade. É você. Você precisa destravar isso. Né? Tô em Caxias do Sul. Pô, hoje o João assustou lá da janela do nosso hotel o fluxo que tem de carro na avenida. Pô, qual que é o problema da sua cidade? Tanto de carro que tem aqui. Poxa, você tem fluxo passando na porta. Né? Qual que é o problema de você cobrar certo? Né? O que te impede de fazer isso? Sem referência técnica, cada serviço vira um novo achismo. Quanto que eu vou cobrar a mão de obra tal? Cobra tanto. Tá com um boleto vencendo ali naquele mês, fala, paga, dá o valor, R$500 aí, tá pago. Quando tudo é achismo, o resultado nunca é previsível. O que muda na prática? A oficina passa a operar com mais controle e produtividade. Serviço deixa de ser executado de forma reativa e passa a seguir o processo estruturado. O resultado é mais clareza, menos erro e maior faturamento. É isso aqui que a gente quer. O intuito de hoje é a gente aumentar o faturamento de serviço na oficina. Então, olha lá, mais controle, mais previsibilidade, menos erro e mais faturamento. Já falamos, né? O dinheiro está na sua oficina. A escolha é simples. Ou você continua trabalhando no escuro, né? Trabalhando no achismo, dando preço de orçamento da sua cabeça, ou pergunta para o seu mecânico. Seu mecânico entende muito, ele sabe, mas ele não entende nada do seu custo.
Ele não entende do seu faturamento. Quanto você gasta para manter sua oficina, né, por dia, por hora. Ou começa a gerenciar de verdade. Oficina cheia não significa oficina lucrativa. A hora que, no início da aula eu perguntei, quantos sabem, né, a oficina está cheia, mas quantos sabem quanto realmente faturou? Vou passar 4 slides da aula de precificação que eu dei aqui. Tinham poucas pessoas. Eu lembro de você, eu lembro aqui. Não sei porquê, mas eu lembro do Franco. Principais erros na precificação. Alguém sabe? Falar um erro hoje que acontece na precificação de mão de obra? Franco. E, como tu falou, às vezes a gente tem problema de tempo, né? Que tu imagina que é uma coisa, tu nunca fez aquele serviço. Uhum. Né? Quanto demora? Porque hoje está entrando muito carro novo, muito conjunto novo, daí tu chega lá e diz, o primeiro tu toma choque, se tu não tem uma base para consultar. Uhum. Outro problema que eu vejo, assim, que a gente tem, e é uma necessidade real hoje, mudou um pouquinho, era muito mais confortável e o cliente chega lá, Franco, faz o que precisa, depois apresenta a conta e acerta, tá maravilhoso, eu conseguia medir melhor o meu tempo. Quanto tempo nós usamos nesse carro? 5 horas, beleza, cobra e tá tudo certo. Sempre foi feito justo, mas hoje o cliente quer saber antes. O momento econômico força isso. E outra coisa que está pegando muito, o tal do desconto. Você não coloca, a gente orça, tal, ajusta, chega na hora, o tal do desconto. 2, 3%. Não, ele quer 10%. Mas ele quer 10% de tudo. E pagar parcelado, né? Ele quer 10% de tudo. E outro probleminha que eu ia colocar aí também, hoje, quando fala de diagnóstico e etc e tal, hoje a gente toma muito tempo, assim, ó, testes de rodagem, falhas de veículos que falham às vezes, tu tem que sair tu e um técnico. O cara já passou em 5 oficinas, né? Vai lá, vou lá que o Franco vai resolver. Tá aqui o defeito. Ele não paga por isso. Esse problema eu estou enfrentando. Estou levando muito tempo, risco, fora da oficina, rodando, com 2 técnicos. Aí a hora é dobrada. Para monitorar, instrumentar o cara. Não sei como a Tempário está enxergando isso também, mas hoje são problemas que a gente enfrenta, né? Porque o cliente acha que tu vai resolver, tu tem a resposta na hora. Não tem. Os defeitos estão cada vez mudam e o pior é que ele não é presente, às vezes ele é esporádico. Tem coisa que não tem como resolver. Vamos ver lá, relembrar da aula, né? Primeiro é não considerar o custo da operação. Voltamos no homem-hora. Segundo, copiar o preço do concorrente. Fulano é mais barato, a oficina dele tá cheia, eu vou fazer o preço igual. Tá lá ele cavando a cova dele, ou você a sua do lado. Precificar por intuição, né? Eu mentalizei, vou cobrar tanto. Ou perguntar no grupo do WhatsApp. Vocês devem usar o grupo do WhatsApp da Serve para isso. Tá com um carro lá que você nunca fez, um defeito que nunca apareceu, você pergunta no grupo, fulano, alguém já fez, tá? Aí um responde R$1.000, o outro responde 500, o outro responde 2.000. Aí você pega a média, né? Vou cobrar tanto. Você já conhece a oficina do cara, já sabe, né, a estrutura, ele tá cobrando 2.000 porque ele é o cara, vou cobrar 1.500. Então perguntar, tanto copiar o preço do cara, tanto tirar da cabeça sem base, dar desconto para fechar. Você já está com o orçamento ali no limite. Margem de contribuição ali de 20%, 15%. Aí o cara pede 10%. Sua margem foi embora. Ignorar o tempo real de execução. Como que eu faço para o meu mecânico produzir mais horas? Você compra lá 40, viu pessoal? Agora é 40 horas semanais.
Seguindo o exemplo, aqui é porque a gente tinha visto um custo homem-hora que tinha dado R$60 a hora da oficina. Se a gente coloca um markup de 100%, eu vou vender o meu preço médio de 120. Por que preço médio? Porque eu estou com um Uno e uma X1. Eu vou cobrar o mesmo valor de hora? Não pode. Então a gente tem um preço médio de hora. E aqui, pessoal, dessas 44 horas, a gente vira 176 horas no mês e tira 30% de produtividade. Porque você tem tempo ocioso, você está aguardando peça, o próprio mecânico está morcegando, está tomando café, então a gente tira 30% de 176 horas, é a nossa capacidade produtiva. Se o mecânico estiver te entregando 100 horas, tá maravilhoso. Porque a 120 reais a hora, 100 horas, ele está te entregando 12 mil reais só de mão de obra. Então, se a gente tem um software de gestão hoje que consegue calcular isso para a gente, essa produtividade do mecânico, e eu conheço meu custo, etc., normalmente 100 horas vendidas o mecânico se paga e ele te dá lucro. Tá? E como que eu vendo mais horas de serviço? Checklist. Gente, isso aqui, ó, o pessoal da Serve saiu. Mas amanhã, quem quiser, pede no grupo que eu vou mandar o arquivo para o WhatsApp lá da Jéssica, eu acho que a Karine está com ele. A gente tem esse checklist, que é o checklist de entrada. Aquele check-in do hotel, né? O que o cliente chegou na minha oficina? Por quê? O que eu trouxe? Você vai colocar aqui na observação. Tá com barulho, XYZ, tal. Revisão de tantos mil. Tá batido, quilômetro. Isso tudo para você evitar de tomar prejuízo. Pô, deixei o carro aí, eu tava com o tanque cheio. Não, amigão, tava aqui e você assinou. Tá? Isso aqui é para resguardar a gente e já começa a vender serviço aqui. Ó. No que ele fala que trouxe ele para a oficina, a gente já consegue vender serviço ali. E checklist de serviço, né, que é o diagnóstico, é a hora que põe o carro no elevador, verificar todos os itens reclamados lá, naquele checklist, no check-in, verificar todos os itens de revisão, e um bom checklist garante todos os itens reclamados, que foi verificado, e mais além. Esse é um checklist que a gente usa na nossa oficina. Ele, se a gente calcular aqui lado direito e lado esquerdo, são 180 e poucos itens se a gente checa. O cara foi na oficina para fazer uma revisão de 20 mil quilômetros, o carro está no elevador. Às vezes o mecânico está tranquilo. Você não vai fazer o checklist não, você vai só trocar óleo e filtro. Aqui você descobriu que ele está com a bucha lá, precisando trocar. Às vezes é um serviço de 50 reais, mas coloca 50 reais a cada 100 carros que você atende. Não agrega, a gente não aumenta o faturamento. Então, esse é um outro documento que eu tenho, para quem quiser. Checklist vende, pessoal. Acho que todo mundo que vem aqui falar de gestão deve falar de checklist. E se a gente ainda não aplica, amanhã é o dia de começar. Vai ficar perdendo dinheiro até quando? Pare de perder dinheiro na oficina. Dever de casa para amanhã. Calcular o custo homem-hora. Ah, Luciano, como que eu calculo? Tem duas formas hoje que eu conheço. Você vai pegar todas as despesas, coloca no papel, não entra peça, tá? Aluguel, prolabore, salário, luz, telefone, divide por dia. Tempare, assinatura, né, do Tracari, etc. Divide por dia, normalmente são 22 dias, é a média trabalhada. Quantos mecânicos eu tenho e quantas horas eu trabalho por dia. Então, pega 22 dias e 8 horas e quantos mecânicos você tem, vai descobrir o custo homem-hora, ou então entra no Tempário. A gente tem, primeiro ponto, 30 dias gratuitos para quem é associado da Serve.
e mais 10% de desconto na mensalidade ou anuidade. Acessa lá o Temparo, aponta, quem ainda não acho que já levantou a mão quem era, né? Vou deixar um QR Code. Esse QR Code é para cadastro no sistema, tá? Depois você cadastra, a gente faz o contato, normalmente o João ou o Felipe, que vai fazer o treinamento com vocês. São 20 minutos, o Temparo é muito simples, muito fácil de mexer. 20 minutos ele destrincha o Temparo com você, monta, descobre o custo homem-hora com você. Os homens podem ficar de fora, as meninas do administrativo. Vou dar uma palavra que aconteceu esses dias. Um casal foi fazer o treinamento comigo, eles começaram a brigar porque o marido não sabia qual que era o custo e começou a brigar, mas eu pago isso tudo? Aí eu desliguei o áudio um pouquinho, deixei eles terminarem de brigar. E aconteceu mesmo, assim, eu fiquei, né, sem poder falar nada, sem entender. Daqui a pouco ela, nossa, desculpa. Eles entraram num acordo lá e ele mesmo falou, olha, eu não sabia que eu pagava isso tudo. Então eu estou precisando de rever algumas coisas. Então assim, é um dos das bases do Temparo. Vou deixar aqui com todos, ó. Pessoal, Telefone, oficina cheia e não está faturando legal, você está errando no preço de mão de obra, assim, 99% é preço de mão de obra. Porque a peça, a gente compra a peça por R$100, tem um markup X, a peça a gente sabe precificar. Tem uma peça ou outra que você compra mais cara, é difícil de vender no markup desejado, mas a peça a gente sabe vender. Agora, o serviço que é o difícil de precificar. E aí eu quero fazer um sorteio também. Escanear esse QR Code, vai cair no Instagram do Temparo. Quem quiser ir direto também no Instagram, segue a gente, que eu vou fazer quem já segue, deixa de seguir, segue de novo, que eu vou fazer um sorteio aqui de 6 meses de assinatura do Temparo. Deixa eu pegar... Eu vou ter que pegar meu telefone ali. Só deixar o meu muito obrigado a todos os presentes. Tá? Alguém tem alguma dúvida? A gente quer trocar alguma coisa? Sem briga. O Temparo, então, tem vários módulos? Como tu disse, tem o de orçamento. Isso. A gente tem 2 módulos. Um que ele é o mais utilizado porque você, às vezes, já tem um software de gestão, é um módulo de consulta. Você coloca a placa do carro, ele já vai te dar a marca e modelo. Você coloca qual que é o serviço que você está executando, ele vai te dar o tempo e o valor a ser cobrado de acordo com a sua tabela. E ele calcula, por exemplo, esse tempo de acordo com o veículo também? Ele é multimarcas. Sim, mas dependendo do veículo, ele muda. Vai mudar o tempo. A base é grande. E aí o outro módulo você monta o orçamento completo, envia para aprovação online, tem todo o histórico de orçamento, tem financeiro com contas a pagar, a receber. E aí a gente está desenvolvendo para ter notas... Vai virar um Ultracar, um oficina inteligente, um RP. Vai ter nota fiscal, controle de estoque, tudo... os relatórios, né, necessários. Então são esses 2 módulos, um só de consulta, ele hoje é R$139 mensal, então assim, cabe no bolso de qualquer oficina. A gente fala que é mais caro hoje não ter o Temparo do que errar na precificação, e o outro completo é R$219, também é bem ok, R$80 de diferença de um para o outro. O anual a gente cobra 10 meses, então seria 139 vai para 1.390, mais 10% da Serve. Então, 1.210 e o outro vai para 1.970, alguma coisa assim. Tá? Mais alguém? Fechou? Pessoal, meu telefone direto, tá? Não tem nenhum problema com acesso. O nosso Instagram, o e-mail do Temparo. Deixa eu só parar esse vídeo aqui. Diga. Se por acaso tiver dentro